Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e esse aqui é o primeiro vídeo do Victober 2020 Brasil. Bem-vindos! E eu já quero logo começar falando para vocês de um autor que eu tenho certeza que vocês conhecem. Talvez vocês não liguem o nome às obras, mas vocês conhecem, que é o Robert Louis Stevenson. E ele escreveu dois livros que são muito famosos, que são Treasure Island, que é Ilha do Tesouro, e The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, às vezes traduzido como o médico e o monstro, injustamente, na minha opinião. Mas eu queria começar falando com vocês dos 3 contos que eu li. E, na verdade, eu reli o Dr. Jekyll, justamente porque quando eu li esses contos, pelo menos em 2, eu encontrei um fio condutor que ligava esses contos a essa novela. E mais interessante ainda é que um dos contos que não tem ligação com essa novela, né, que o tema foge completamente, tem uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês, e é por ele que eu vou começar. Esse é um conto que chama From Janet. Vou deixar escrito aqui na tela para vocês verem o título. Ele não tem tradução para o português, e por uma razão muito simples. Ele não é escrito 100% em inglês. E isso tem a ver com a nacionalidade do Stevenson, que era escocês e que nasceu em 1850, e que até os 28 anos ele tentou ser engenheiro, tentou ser advogado, aí ele largou tudo e disse, agora eu quero ser escritor. E foi se dedicar às letras, para a sorte nossa, porque logo em 1883 ele escreve A Ilha do Tesouro e já estoura, já é um sucesso. E logo depois, em 1886, ele já escreveu Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que também foi um grande sucesso, né? E fazendo sucesso durante 2 anos, ele realmente estourou em 1888, quando descobriram os assassinatos, né? O começo dos assassinatos do Jack o Estripador, em Londres. E aí, se vocês lerem o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, vocês vão ver um clima muito parecido com aquele que é retratado durante, né, os assassinatos, ou durante a época dos assassinatos cometidos pelo Jack o Estripador. E aí algumas pessoas começaram a reler esse romance, né, essa novela do Stevenson, procurando aqui nessa trama psicológica entender o que é que estava acontecendo, né, naquele momento que o Jack Estripador cometia aqueles crimes tão horrendos, envolvendo atrocidades sexuais, inclusive, e que as pessoas não conheciam, né? Aquilo nunca havia acontecido daquela maneira, com aquela frequência, né? E sem solução. Então as pessoas estavam procurando respostas em vários lugares e tentaram encontrar algumas respostas, né, alguns paralelos nessa história que tem muita nuance psicológica aqui dentro. Por isso que eu digo que esse aqui não é simplesmente uma novela de horror. A gente pode ler, né, com esse viés, mas não é só isso, tem muito mais aqui dentro, tá? Como a gente está falando de short stories, né, a gente está falando de histórias que são contadas do começo ao fim, num pequeno número de páginas, com grande nível de detalhes. Portanto, quando eu falo dessas histórias aqui, não há como, gente, não dá nenhum spoiler, é impossível, tá? Então, assim, se você não gosta de spoiler, talvez esse vídeo agora, né, a partir de agora, não seja para você. No entanto, eu gostaria que vocês dessem uma chance, porque eu vou tentar contar o mínimo possível e eu vou tentar deixar vocês curiosos para ler um pouco mais sobre esse autor, porque realmente eu me apaixonei por ele, gente. Eu gostei demais do jeito que ele escreve, do jeito que ele conta as histórias, inclusive porque esse autor
olha só, já estou me desviando do tema, mas eu tenho que falar isso para vocês. Esse autor foi relegado durante o século XX a segundo plano. Talvez porque o Dr. Jekyll e Mr. Hyde tenha sido explorado até as últimas consequências, eu diria, porque ele foi encenado tanto em teatro quanto no cinema, ele foi adaptado para outras histórias, né? Ele foi usado como tema para outros livros. Então, assim, ele foi muito explorado. Então, talvez, por toda essa exploração da história, que muitas vezes não leva em consideração exatamente esse perfil psicológico que ele tem, né? E fica só nessa exploração do horror, né? Esse autor tenha sido mal entendido. Tanto que agora, no final do século XX, né, uma alma iluminada qualquer redescobriu o autor, né? Quer dizer, e redescobriu o óbvio, né, que ele é um excelente contador de histórias. E é justamente o que ele vai fazer nesse conto aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é o From Janet, que fala muito sobre essa origem do autor, que é escocesa, porque ele vai contar a história aqui de um padre que mora numa paróquia há mais de 20 anos e é um padre assim recluso, ele é sisudo, ele não sorri, ele mora sozinho num casarão. Aliás, a descrição que ele faz nas duas primeiras páginas é justamente disso, do lugar que leva, do caminho que leva até esse casarão, que passa por um cemitério, passa por um rio, passa por alguns arbustos retorcidos, né, cheios de espinhos e tal. Então, nas duas primeiras páginas, ele faz essa descrição do padre e do local em que ele mora em inglês. E aí, quando ele vai contar a história, né, a lenda que envolve esse padre, quem conta essa história, supostamente, são as pessoas locais, as pessoas que moram nessa aldeia no interior da Escócia, que moram nessa aldeia durante o século XVIII, né, bem no início. Portanto, elas falam um escocês mais antigo. E é assim que ele vai escrever, né, em escocês antigo. Então, assim, se a gente se dedicar, ler com muita paciência, ouvir, né, porque tem áudio, né, tem muitas pessoas que contam esse conto justamente em escocês, né, no YouTube. Então, se você se dedicar, você até vai entender, mas, gente, eu tentei. É muito difícil, não é fácil. Vocês querem ver? Eu vou compartilhar o comecinho da história, né, o comecinho, quando eles vão contar como tudo começou, tá? E aí vocês vão entender o que eu tô falando. 50 years syne, when Mr. Sewers came first into Bawiri, he was still a young man, a callant, the folk said, thou o' book learning, and grand at the exposition, but, as was natural in so young a man, with nae leaving experience in religion. The younger sort were greatly taken with his gifts and his gab, but all concerned, serious men and women, were moved even to prayer for the young man, whom they took to be a self-deceiver, and the parish that was like to be so ill supplied. Vocês ouviram, né? Obviamente, é bastante diferente do inglês tradicional. Então, aí eu encontrei na internet a tradução dessa parte que está escrita em escocês para o inglês. E aí eu consegui ler a história. E a história é realmente uma história de horror, tá? É uma lenda de horror, em que esse padre, né, que morava sozinho, que era muito voltado às letras, e, portanto, o pessoal ali da região olhava esse padre com bastante distância, né, por ele ser letrado e as pessoas da região não. Então, eles não sabiam muito bem o que é que esse padre lia, né, além da Bíblia. E aí sugeriram que esse padre, que era bastante solitário e trabalhava muito, precisava de alguém para ajudá-lo. E aí ele encontra uma moça que é bastante hostilizada na cidade pelas crianças, inclusive, e aí ele contrata essa moça. Dizem a ele que ele não deve contratá-la, porque ela é uma bruxa. Mas ele, como um bom padre, não escuta, né, não acredita nisso e contrata a moça. Só que no primeiro dia em que essa moça vai para casa, né, quando ela volta com o pescoço assim, né, como se ela tivesse sido enforcada. Daí o título.
ela começa a conversar, assim, muita dificuldade com o padre, né? Ela não consegue, ela balbucia as palavras. E as pessoas falam, tá vendo, a gente falou, ela é uma bruxa. E ele fala assim, bobagem, isso aconteceu, algum acidente, um torcicolo qualquer. E aí ele leva a moça para morar na casa dele, para trabalhar com ele, tá? E a vida que segue, certo? Um certo dia, uma tempestade começa, né? E esqueçam que nós estamos falando do século XVIII, então não havia eletricidade. Então tudo muito escuro, aquela ventania, trovão, não sei o que, aquelas coisas naquele clima de horror. O padre, no quarto, sozinho, escuta no quarto da Janet uma espécie de briga, né? Duas pessoas brigando, então aqueles passos de pessoas ali no assoalho, brigando, se arrastando, e uma coisa bastante violenta. E ele fica assustado. Ele pega a velhinha dele, abre a porta do quarto da Janet, porque ela não responde quando ele bate. E o que ele vê o assusta, porque ele vê a Janet deste jeito, né? Como se estivesse enforcada, pendurada por um prego na parede. Ele se assusta e sai correndo. E, obviamente, a Janet desce do prego e vai atrás dele. Ela está com aquela... É muito interessante a descrição, gente. Ela está com aquela camisola, assim, comprida, né? E meio que fora do chão, né? Meio que sobrevoando, assim, não trocando passos, né? Indo atrás do padre. Num certo momento, ele olha para ela, assim, ele se vira e olha para ela e para. Ela também para, e ao invés de falar alguma coisa, ela aponta para o cemitério. Nesse momento, agora, exato, eu vou contar o porquê que isso está acontecendo. Então, se você não quiser saber, para o vídeo aqui e continua daqui um pouquinho. Eu vou deixar aqui na descrição o exato momento em que eu começo e que eu termino de contar o desfecho dessa história, tá? Tudo isso aconteceu porque no dia, né, anteriormente a essa noite de tempestade, o padre, que costumava frequentar o cemitério porque ele se sentia à vontade ali, era um lugar de silêncio, ninguém o incomodava, ele conseguia meditar ali. Ele encontrou em um dos túmulos, né, aliás, saindo de trás de um dos túmulos, um homem muito alto, negro, muito forte, e ele se assustou porque ali naquela região não havia negros, né? Estamos falando do interior da Escócia no século XVIII. E aí aquele homem saiu, né? O padre tentou falar com ele, você precisa de alguma coisa, né? Você é novo aqui e tal. A pessoa não respondeu, saiu andando, o padre foi atrás, ele se dirigiu ao rio, o padre foi atrás e de repente ele sumiu no rio, né? O padre não o viu mais. E aí ele foi para a cidade e falou, pessoas, vocês viram aquele homem negro que estava no cemitério, vocês conhecem? E aí as pessoas falaram, não, aqui na cidade não tem nenhum negro, né? Nenhum homem como o senhor descreveu. Ele voltou para casa dele e falou para Janet, Janet, eu acabei de encontrar uma pessoa assim, 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 você já ouviu? Ela fala, padre, o senhor está louco, aqui nessa cidade não tem ninguém com essa descrição. E aí que anoitece, né? E acontece tudo isso que eu acabei de dizer. Então, quando ela está de frente para o padre, meio que levitando, ela, ao invés de falar, ela aponta para o cemitério, né? E aí ela aponta exatamente para o lugar em que estava aquela pessoa, né? E ela meio que, ao invés de andar, ao invés de falar, ela meio que se desintegra diante dos olhos do padre. E aí a conclusão do padre é que ela havia morrido há muito tempo, tá? E que ela estava ali materializada por causa daquela entidade que a sustentava. E quando aquela entidade desapareceu, ela desapareceu junto, tá? Ela se desmaterializou. Então a história é mais ou menos essa. E aí o padre, em desespero, corre até a cidade, conta a sua história e ele nunca mais é o mesmo. Por isso ele se torna uma pessoa reclusa, seca, com medo de tudo, afastado de todas as pessoas, tá? Esse é o conto que é diferente dos outros dois. Isso porque é um conto que gira em torno de uma lenda, né? Uma lenda de horror, né? Uma história de assombração. E essas outras histórias aqui não são assim.
tá? Então, o Stevenson era um homem do seu tempo. Ele estava envolvido com as coisas que estavam acontecendo ali, inclusive na ciência, né? Então, quando você lê tanto o Dr. Jekyll quanto os outros dois contos, que são O Ladrão de Cadáveres, eu vou deixar a capa aqui para vocês verem, eu não conheço essa editora aqui, que é Balão, alguma coisa, não me lembro o nome, e o outro é Markheim, vou deixar desse lado aqui. Esses dois contos vocês encontram no Kindle, tá? A preços muito acessíveis, R$2, R$3. Inclusive, se vocês assinarem o Kindle Unlimited, vocês não pagam nada, faz parte da assinatura. O Markheim, ele faz parte de um projeto, de um grupo que chama Literatura Descoberta. Vou deixar aqui o endereço deles no Instagram. E quem fala dessas traduções é uma garota. Não sei se só ela traduz ou se tem mais gente traduzindo, mas eu adorei essa tradução aqui. Muito bem feita, tá? E eles não traduzem só o Stevenson, eles traduzem vários contos que nunca foram traduzidos para o português, que são de domínio público, de vários autores diferentes, tá? Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha nesse projeto, tá? Aí, como eu falei, tudo muito baratinho, tá? Bom, então, tanto esses dois contos aqui, quanto o Dr. Jekyll, eles são contos que discutem alguns temas que são recorrentes durante a era vitoriana. Então, por exemplo, eles falam sobre religião. Só que a religião, na era vitoriana, era muito rígida, porque era uma era de código moral muito rígido, né? E o que o Stevenson faz aqui nessas três obras, né, é falar sobre conceitos morais, né, que, portanto, envolvem conceitos religiosos. E também fala sobre conceitos éticos, que são conceitos mais abrangentes, que são conceitos universais. Esse conto, que é O Ladrão de Cadáveres, é uma história de dois estudantes de medicina que entram em contato, né, de alguma maneira ali, mas que são de classes sociais muito diferentes, pelo menos aparentemente, né, e que são o Fats e o Macfarlane. O Macfarlane, que é todo pomposo, né, ele não se mistura com aqueles que são mais pobres, né, ele tem uma atitude muito estranha, assim, muito soberba, né? Ele é um queridinho de um dos médicos, que é o Dr. K. Né? E aparentemente o Fats, né, que é mais pobre, mais simples, precisa trabalhar para sobreviver, também caiu nas graças do Dr. K. E o Dr. K dá para ele a incumbência de receber e de pagar pelos cadáveres que são utilizados na aula de dissecação. Só que num dado momento, o Fats descobre que os cadáveres são pessoas que são mortas para serem utilizadas para dissecação. Então, as pessoas que entregam os cadáveres ganham dinheiro matando essas pessoas, né, e entregando para dissecação. E aí o Fats fica horrorizado com isso. E aí, em um dado momento, ele se envolve com o Macfarlane e eles têm uma discussão muito interessante, e aí que eu falo que entram os valores morais, os valores éticos, né, valores religiosos, né? Então, o que é o pecado, o que é o crime, né? Até onde vai a ciência, né? Em nome da ciência a gente pode fazer o quê? Né? Pode fazer tudo? Em um dado momento acontece um fato aí, né? E eles têm que ir aí ao cemitério para pegar um cadáver. Eles descobrem que o cadáver que eles pegam não era aquele que eles pensaram que fosse, era uma outra pessoa. E aí é que está a graça da história, tá? Então, esse realmente eu não vou contar. Então, se vocês quiserem ler, vocês têm acesso, está em português e vale muito a pena, tá? E aí vamos para o outro, que é o Markheim. O Markheim é um rapaz que entra numa loja de um vendedor que ele já conhece, porque ele já frequentava aquela loja, e ele pede para o vendedor um presente para uma suposta namorada, uma noiva dele. E aí o vendedor dá para ele mostra para ele um espelho, e aí ele não gosta, né? Ele começa a discutir com o vendedor se vira e vai procurar uma outra coisa, e nesse momento o Markheim dá uma punhalada nas costas do vendedor e o mata, tá?
Bom, nesse momento em que o vendedor está no chão morto, ele tem algumas reflexões, como eu falei, morais, né? E a respeito do que ele tinha acabado de fazer. E nesse meio tempo, uma pessoa desce as escadas, né? O Markheim ouve essa pessoa descer e abre a porta, olha para a cena e fecha a porta. Aí o Markheim diz, não, pera um pouquinho, você quer o quê? Você está procurando alguma coisa? Aí ele abre a porta e diz, olha, se eu fosse você, eu fugiria dessa cena do crime o mais rápido possível, porque a empregada do vendedor está voltando para casa. Ela estava no culto e está voltando. E se ela encontrar você aí, você vai ser preso e morto, né? O Markheim fala, mas quem é você? E aí ele se apresenta. Ele diz, eu não aceito a sua ajuda porque eu não quero me entregar ao mal. E aí eles começam um diálogo muito interessante. Eles vão discutir o que é o mal, o que é o pecado, né? Se existe redenção para o pecado, em que momento isso acontece, se isso tem que partir da pessoa que pecou ou se isso pode partir de uma entidade maior, né? A revelia de quem pecou. Então, assim, é uma discussão rápida, porque é um conto, mas muito profunda e que, assim, suscita muita coisa. Dá para se pensar muita coisa ali a respeito do que está acontecendo naquele momento. Tá? Bom, no final da história, o Markheim opta pela liberdade. Aí vocês vão ter que ler, né, e descobrir qual foi a opção dele, que tipo de liberdade ele escolheu, tá? Bom, se é que existe dois tipos de liberdade, né? Mas vocês têm que ler o conto para poder entender. Então, eu espero não ter contado muito. Eu acho que não contei, porque realmente vale muito a pena. Ele escreve muito bem, é muito gostoso de ler e é muito profundo. Então, veja, o que eu falei, que eu encontrei o fio condutor, foi exatamente isso, né? Que é o que liga ao Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Então, essa discussão, né, entre o bem e o mal, né? Porque a história, né, do Dr. Jekyll é que ele descobre uma poção que separa, né, a porção boa dele da porção má, né? E essa porção má é personificada no seu alter ego, que é o Mr. Hyde. Então, e tudo vai muito bem, né? O Dr. Jekyll consegue desfrutar disso, né? Até o momento em que o Hyde comete um assassinato cruel, né, e violento. Isso repercute em toda Londres, né? E o Dr. Jekyll perde o controle, né, sobre a situação. Em um dado momento, o Dr. Jekyll é obrigado a tomar uma decisão e ele toma essa decisão. E aí a gente fica sabendo depois o porquê que tudo isso aconteceu, né? Por que ele resolveu encarar, né, essa separação entre a sua parte boa e a parte ruim, né? Qual a sua motivação, né? E a discussão que a gente encontra nesses dois contos, né, que são o limite da ciência, né? Até onde a ciência pode ir, quais são os métodos éticos, né, que envolvem, né, a ciência, que envolve os atos humanos, né? O que é a moralidade desses atos, até onde a religião pode ajudar nesse caso, né, impor limites morais. Então, tudo isso está discutido aqui. Outro tema que está discutido principalmente no Dr. Jekyll, que era um tema muito recorrente também durante a era vitoriana, não só, né, nos países de língua inglesa ali, sob o domínio da Rainha Vitória, era o tema do duplo, né? E eu falo isso porque em Frankenstein, a Mary Shelley já havia discutido esse tema. Depois do Dr. Jekyll, quem discute esse tema, que eu me lembre, né, é o Oscar Wilde, né? Existe também uma história que é do H.G. Wells, que é Dr. Moreau, aí não lembro o título todo, mas é A Ilha do Dr. Moreau, eu acho que é isso. Inclusive o Dostoiévski, lá na Rússia, estava discutindo esse assunto. Ele escreveu o duplo, né?
Então, assim, o Stevenson era um homem do seu tempo e estava a par dos assuntos que estavam sendo discutidos, não só na literatura, mas também na ciência. E é por isso que a gente vai encontrar nesses textos, né, temas científicos que estavam sendo discutidos na época, mas obviamente não estão claros no texto, estão embutidos, né? Então, por exemplo, a frenologia, que falava do tamanho do cérebro, né? E que isso definia o tamanho da cabeça, né? Então, quanto maior a cabeça, mais inteligente a pessoa, mais ou menos isso, né? A fisiognomia, né? Que é o estudo dos traços da fisionomia, né? Que podem definir o caráter, tanto em relação às coisas boas quanto em relação às coisas ruins. Então, essas coisas aparecem nesses textos. Por exemplo, quando as pessoas chegavam perto do Mr. Hyde, elas sentiam uma certa ojeriza. Mesmo que ele não falasse nada, não fizesse nada, nem olhasse para essas pessoas, elas sentiam uma certa ojeriza. E no momento em que ele olhava para elas, eles conseguiam ver alguma coisa de muito estranha nele. Eles não sabiam o que era. Então, isso aqui é a fisiognomia mandando ver, né? Bom, outra coisa, o Mr. Hyde era bem menor que o Dr. Jekyll, né, de estatura. Isso pode dizer várias coisas, inclusive, né, que a cabeça sendo do mesmo tamanho, quer dizer, a inteligência está ali, mas o corpo é pequeno, né? Ele é pequeno porque talvez a porção ruim do Dr. Jekyll seja menor do que a porção boa dele, ou então que a maldade apequena o ser humano, né? Ele não mexe na inteligência, mas mexe no caráter, né? Apequena a pessoa, né? Então pode ser várias coisas, né? Quando você vai lá pro Markheim é igual, né? Quer dizer, ele tem um rosto estranho, ele tem umas características fisionômicas esquisitas que o vendedor sente que tem alguma coisa estranha cada vez que ele entra na loja, mas ele não sabe dizer o que é. Então vejam, o Stevenson escreve muito bem e ele coloca, né, nesses textos que eu mostrei para vocês, tudo que estava sendo discutido na época, como é uma característica em geral, né, dos autores da época vitoriana. Colocar nos seus textos, a partir de situações que aparentemente não têm grande importância ou são cotidianas, coisas que estavam na moda, vamos dizer assim, né? E que estavam sendo discutidas na sociedade. Bom, eu tenho certeza que eu me enrolei, mas eu não tenho certeza se vocês vão gostar desse vídeo, porque eu simplesmente liguei a câmera e deixei rolar, sem grandes preparos, porque eu realmente queria falar para vocês da minha experiência lendo esse autor e relendo também, né? E encontrando esse fio condutor, né? Essa coisa que ele discute sobre essa dicotomia humana, né? Essa coisa entre o bem e o mal, né? Os limites do ser humano, os limites dos seus atos, como que você lida, né, com as coisas que você faz e que não consegue controlar, muitas vezes vão para um lado que você não quer, né? É isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Se vocês não são inscritos, por favor, inscrevam-se, porque isso também é muito bom para nós. Se vocês quiserem adquirir alguma dessas obras, se quiserem usar o link aqui do Relivrando, eu vou agradecer muito, porque isso ajuda o canal, né, a crescer também. E uma excelente semana para vocês.